Isaías 40, versículo 25 em diante, diz assim: com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o Santo. Levantem os olhos para o alto e vejam, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque então você diz ao Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aqui, querido, nesse texto, o profeta Isaías, ele tinha um público-alvo. Essa mensagem ela foi direcionada aos judeus, aos israelitas, que estavam no cativeiro babilônico. Essa mensagem foi direcionada àqueles que estavam vivendo como escravos na Babilônia. E esse texto ele é muito interessante porque até o capítulo 39 do livro de Isaías são mensagens, são profecias dadas de juízo contra Israel, contra os diversos povos. No capítulo 40 existe uma mudança. Se você ler o início do capítulo 40, vem uma promessa, vem uma palavra, vem uma direção de Deus para Israel de restauração da nação de Israel. Vem uma palavra, vem um encorajamento de Deus para a nação de Israel de que eles seriam restaurados, de que eles voltariam para as suas terras, de que eles voltariam para Jerusalém, de que eles adorariam novamente, de que eles buscariam a Deus novamente na terra deles, na terra que Deus havia prometido. Só que, meu irmão, dentro desse contexto todo, imagina, Israel já estava cansado por estar vivendo escravo. E foram 70 anos de escravidão. Então era um período longo de escravidão, um período longo de esforço, era um período longo de trabalho. Depois disso, Deus ainda vem e fala, olha, vocês estão aí trabalhando igual escravos, agora vocês vão voltar para a terra de vocês. A distância de Babilônia, onde eles estavam, para a terra de Israel, era de mais de 1000 quilômetros. E eles voltariam para a terra deles e não ia estar tudo construído, tudo reformado, não. Eles ainda tinham que trabalhar para reconstruir, reformar todas as coisas. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas você chegou na sua casa, você chegou no seu trabalho e você olhou só daquilo que você tinha que fazer, você já ficou cansado só de ver. Não sei se você já fez isso, mas eu já cheguei em casa, já cheguei no meu trabalho, já tive situações que só de olhar o que eu tinha que fazer, eu já me senti cansado. Imagina Israel, que ele já estava cansado como escravo, ainda teria uma distância longa para percorrer de retorno a Jerusalém, e depois de voltar ainda tinha que reconstruir toda a cidade, muralhas, portas, portões, casas que haviam sido tudo destruído e queimado. Israel estava um pouco cansado. E eu quero falar com você aqui nessa noite que talvez também esteja assim, cansado, sobrecarregado. Talvez você, nesse período, o pastor João falava aqui, falo especialmente também com você que de repente está nos assistindo e não está frequentando os nossos cultos ainda, e você já está cheio de afazeres, cheio de coisas, e você pensa, poxa, agora eu vou ter que retomar a minha frequência à igreja de novo. Vou ter que retomar o meu trabalho na igreja de novo, vou ter que retomar o meu ministério de novo. Situações que vão ter que, de repente, começar quase que do zero novamente, para você refazer. Essa palavra de restauração que Deus deu a Israel está parecendo mais uma palavra de prova, de luta, porque eles já estavam cansados. Nem daí eu ter que restaurar e refazer tudo.
Mas essa era a palavra de Deus para aquele povo, e essa é a palavra de Deus para nós também. Vamos, queridos, acreditar naquilo que Deus está falando conosco. Vamos buscar essa restauração que Deus tem para nós na vida pessoal. Vamos buscar essa restauração, esse renovo que Deus tem para nós como igreja. Vai ser trabalhoso? Pode até ser, mas Deus será conosco. Vai ser trabalhoso? Pode até ser, mas viveremos um novo tempo de Deus nas nossas vidas. Então, nessa noite, meu irmão, eu falo com você que se acha cansado. Falo com você nessa noite que pensa retomar todo o trabalho novamente, começar a refazer tudo novamente, refazer minhas rotinas novamente, porque às vezes a gente já está naquela rotina acostumado, né? Sai do trabalho, já vinha para a igreja, da igreja já fazia as outras coisas. Então você já entrou naquela rotina e agora que você deixou de vir aos cultos, ter que retomar essa rotina, ter que reorganizar a sua vida novamente, talvez te dê trabalho, talvez você pense, eu estou cansado, não quero ter esse trabalho todo não. Só de pensar em reorganizar a minha vida, eu já estou cansado. Mas preste atenção, querido, o lugar de Israel não era dentro da Babilônia, o lugar de Israel era na terra que Deus havia prometido a eles estar. Então, meu irmão, ainda que seja trabalhoso, o melhor lugar para estar ainda é o lugar da promessa. O melhor lugar para estar ainda é a casa de Deus. O melhor lugar para estar ainda é você retomar o seu ministério, é você voltar a trabalhar, é você voltar a se envolver, é você estar junto novamente na congregação. O melhor lugar para estar ainda é o lugar onde Deus nos quer. Amém? Por conta disso, Israel começou a reclamar, nessa nossa versão aqui não, mas na versão, se não me engano, a revista aí atualizada, ela diz que Israel começou a reclamar, que está no versículo 27, que você leu aí junto comigo. Versículo 27 diz: por que então você diz, ó Jacó? Algumas versões diz, por que você reclama, ó Jacó? E você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Deus estava questionando Israel, por quê? Porque Israel, diante de toda essa circunstância que eu já expliquei para você, passou a reclamar, pô, será que Deus não conhece a minha história? Deus está falando isso para mim, mas será que Ele não sabe o que eu estou passando? Será que Ele não sabe que eu estou aí há não sei quantos dias dentro de casa, sem sair? Será que Ele não sabe que por causa da pandemia a minha condição financeira mudou completamente? Será que Ele não sabe que a minha vida mental, a minha vida, meus pensamentos, eu estou meio desnorteado no que fazer? Será que Ele não conhece a minha história para estar falando essas coisas? Israel ali teve um conflito. Será que Deus não sabe que eu estou cansado? É interessante, às vezes, quando a gente vai no médico, a gente vai num terapeuta, a gente vai em algumas dessas pessoas para nos aconselharmos, para termos uma direção, e a gente está super cansado, a gente chega lá e o cara manda a gente fazer uma atividade física. A gente pensa, mas eu já estou cansado, onde eu vou arrumar tempo para fazer atividade física? Eu já não tenho tempo para nada. E às vezes, para nós vivermos algo novo de Deus, às vezes para nós vivermos o melhor que Deus tem para nós, nós precisamos arrumar tempo para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Nesse texto, Deus estava dizendo para Israel, eu vou restaurar vocês. Eu vou levar vocês de volta em segurança para a terra prometida. Vocês podem estar cansados aí, mas eu irei com vocês e ajudarei vocês para que vocês cheguem lá. Então, nessa hora, meu irmão, eu quero dizer para você, eu não conheço a sua história. Eu não sei quantos reais você tem na carteira ou no banco. Eu não sei como é que está a sua condição financeira com essa questão de pandemia. Eu não sei como é que está a sua situação de saúde, mas uma coisa eu sei. Deus sabe exatamente em qual situação você se encontra.
Deus sabe exatamente qual é a distância que eu e você nos encontramos do lugar onde nós estamos para o lugar onde Ele quer chegar. Ele sabe exatamente qual é a distância. Ele sabe exatamente qual vai ser o esforço que nós vamos ter que empreender para chegar até lá e reconstruir tudo aquilo que possa estar destruído. Deus conhece a minha história, Deus conhece a sua história, Deus sabe das nossas lutas, Deus sabe dos nossos desafios, Deus sabe tudo aquilo que nós estamos passando. E se Ele está falando conosco, é porque Ele sabe que a gente suporta. Se Ele está falando conosco, é porque Ele sabe que a gente vai conseguir chegar lá. Se Ele está falando conosco, é porque Ele vai garantir a nossa vitória, Ele vai garantir o nosso sucesso, Ele vai garantir a nossa jornada. Deus não é maluco, queridos. Deus não é doido para pedir algo que Ele sabe que a gente não pode fazer. Às vezes eu posso cometer isso. Eu posso pedir alguma coisa a uma pessoa que ela não é capaz de fazer. Já fiz isso várias vezes. Eu me lembro, uma vez, eu estava dirigindo uma reunião de intercessão aqui na igreja, e eu pedi para uma irmã, faça isso. A irmã olhou para mim, ela pensou assim, irmão, eu não sou capaz de fazer isso, eu não consigo. E eu ainda insisti, não, minha irmã, você consegue sim, Deus vai te ajudar, Deus vai te inspirar, Deus vai fazer. Quase que eu sapateei, falei em línguas, mas nada adiantou, irmã, eu não consigo. Aí eu tive que recuar, então tá bom, minha irmã, deixa que eu faço. E fica calma aí para você não perder a sua bênção, não perder o seu ministério, você não desistir. E graças a Deus a irmã não desistiu, ela perseverou no ministério, cresceu. E depois ela aprendeu e conseguiu fazer aquilo que eu pedi para ela fazer naquele dia. Então, queridos, eu posso cometer esse erro, mas Deus não faz isso. Tudo aquilo que Deus pedir para você fazer, Ele sabe que você é capaz. Pegando aqui um gancho na palavra do pastor João de quarta-feira passada, quando ele pregou sobre Gideão, Deus falou, Gideão, vai nessa tua força. E Gideão olhava para ele, ele não se via capaz, mas Deus viu a capacidade, Deus viu frutos, Deus viu valores naquele homem que ele mesmo não via. Então, se Deus está falando com a gente, vamos retomar o nosso chamado, vamos retomar nossa frequência na igreja, vamos retomar o nosso ministério, vamos retomar a nossa vida, vamos restaurar aquilo que Deus tem para nós. Vamos lá, meu irmão, se levanta, age, porque isso Deus tem o melhor para nós. Amém? E aí, o povo ficou ali nesse questionamento, será que Deus não me conhece? Será que Deus não sabe? Será que Deus não vê a minha aflição? Aí o versículo 28 vai nos dizer, será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, aqui, querido, Deus já estava respondendo a Israel. Porque Israel, na sua mentalidade, talvez estivesse pensando que Deus, com o passar do tempo, dos 70 anos do cativeiro, as pessoas estavam envelhecendo, alguns morrendo. Pensaram, será que Deus está envelhecendo também, está ficando mais fraco e não pode nos libertar do Império Romano, do Império Babilônico? Será que com o passar do tempo Deus ficou fraco e está mais fraco do que os deuses da Babilônia e não consegue nos tirar mais daqui? E aí o Senhor responde, você não sabe que o eterno Deus, ou seja, Deus ele é eterno. O tempo não passa para Deus. Deus é como se nós olhássemos dentro da criação, nós estamos aqui no planeta Terra, e o planeta Terra está contando dias, meses, anos, décadas. Deus está aqui fora, Deus não está passando pela contagem do tempo, Ele está no tempo que nós chamamos de tempo eterno, onde dias e meses não importam, onde Deus não vai ficar nem mais velho, nem mais novo, nem mais cansado, nem menos cansado. E isso é uma coisa que nós precisamos entender na nossa vida, o tempo não passa para Deus, querido. Deus continua sendo capaz. Eu e você, o tempo vai passando, a gente vai se cansando. Eu e você, o tempo vai passando, vamos perdendo forças. Eu e você, o tempo vai passando, vamos perdendo massa muscular. Mas Deus não, Deus continua sendo Deus.
Deus continua sendo eterno. Deus continua habitando a eternidade. Nada nem ninguém vai mudar a Deus, porque Ele é imutável. Deus responde, então, o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Aqui nós temos mais uma lição para nós. Deus, aos olhos de Israel, talvez estivesse muito cansado para mudar a história da vida deles. E tem muitas pessoas que pensam isso hoje. Deus está trabalhando muito, está fazendo muita coisa na vida dos outros, acho que é por isso que Ele não pode fazer na minha. Deus está cansado e a gente tem essa mentalidade de que Deus, ao trabalhar, se cansa. Meu irmão, Deus, Ele é Espírito. A gente precisa entender um pouco Deus. Deus, Ele é Espírito. Lembre-se a imagem de Isaías junto lá do templo, no Isaías capítulo de número 6, Isaías entra no templo do Senhor, ele tem uma visão, os anjos de Deus estão lá ao redor do trono, adorando a Deus, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mas imagina, querido, que ele está vendo isso e está acontecendo de forma ininterrupta. Por quê? Porque os anjos, eles não têm fôlego igual a nós. Se eu ficar aqui falando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória, se eu não puxar um ar, se eu não respirar, eu vou parar de falar isso. Os anjos estavam lá constantemente adorando, constantemente bendizendo, porque eles são seres espirituais. Eles não dependem do fôlego de vida igual a nós, eles não dependem de massa muscular, eles não vão ficar cansados por fazerem aquilo. Deus não está cansado, que não é o cansaço que está impedindo Deus de mudar a nossa sorte. Não é porque que Deus perdeu as forças que nós estamos impedidos de ser abençoados por Ele, não. Deus continua fazendo, meu irmão. Deus continua trabalhando, Deus continua operando, Deus continua sendo poderoso. As dificuldades e aflições que enfrentamos hoje não tornou Deus menos capaz de nos abençoar. Pelo contrário, Ele continua sendo totalmente capaz. E aí vem o finalzinho do versículo 28, que eu deixei para o final de propósito, porque ele diz, a sabedoria dele é insondável. Ou seja, eu não posso compreender. E é aqui, querido, que é onde muita gente se erra. Israel estava pensando que Deus não estava trabalhando porque se esqueceu deles, porque não conhecia o que eles estavam passando. Israel pensou talvez que ele não estava trabalhando porque Deus estava cansado, não tinha mais força para fazer. Mas Deus explica para eles dizendo que a minha sabedoria, a sabedoria do Senhor é insondável. Deus tinha um propósito com aquela situação de Israel na Babilônia. Propósito esse que até então não estava muito claro para Israel, mas Deus sabia o porquê. E é aqui, querido, que eu quero que você entenda. Deus tem um propósito em tudo aquilo que está permitindo acontecer na minha e na sua vida. Até aquilo que nos faz sofrer, Deus tem um propósito de estar permitindo que isso aconteça. Talvez isso não esteja tão claro para você hoje, talvez nunca esteja. Como explicar a sabedoria de Deus em permitir certas coisas na nossa vida? Como explicar a sabedoria de Deus em permitir que algo que é ruim aos nossos olhos aconteça e que isso vai trazer um bem? Como explicar isso? Se nós olharmos para o livro de Jó, você que já leu sabe, Jó enfrentou um momento de grande dificuldade em que o próprio Satanás se levantou contra ele, perseguiu ele, fez coisas ruins com ele. E Jó sempre perguntando, Deus, por que isso? O que está acontecendo? Quando você pega o finalzinho do livro de Jó, lá no capítulo 38, 39, em nenhum lugar da Bíblia você vai ver Deus explicando para Jó o porquê daquilo tudo. Deus simplesmente se revelou a Jó.
manifestou a sua glória para Jó, e aquilo foi suficiente para ele entender que a sabedoria de Deus é insondável. Tem coisas que Deus faz que a gente não vai entender. O que nós podemos fazer é levantar a nossa mão e dizer graças a Deus, é levantar a nossa mão e glorificar a Deus e dizer: Deus, eu não sei o porquê o Senhor permitiu, mas eu confio na tua sabedoria, eu confio na tua direção, eu confio no teu amor por mim, e sei que se o Senhor permitiu certas coisas, isso vai cooperar para o meu bem, e ainda vai me fazer uma pessoa muito melhor, ainda vai cooperar para a minha salvação. Então louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Então, meu irmão, não sei o que você está passando hoje. Não queira entender a sabedoria de Deus. Não queira entender tudo aquilo que Deus permite acontecer na sua vida. E nem fique gastando tempo perguntando para Deus, porque, meu irmão, Deus não vai responder todas essas coisas. No caso de Israel, dentre tantas as coisas que Deus fez na vida deles, segundo os historiadores, você vai ver, Israel, a partir desse momento do cativeiro babilônico, nunca mais adorou outros deuses. A idolatria foi completamente extirpada da nação de Israel. Tem certas coisas que para Deus extirpar da nossa vida é com muita luta. Senão a gente não abre mão. Curar dor de cabeça, a gente toma uma aspirina e fica tudo bem. Mas tirar um tumor, meu irmão, tem que abrir a cabeça. Dá mais trabalho, a recuperação é pior, mas você fica curado. Segundo os historiadores também, Israel, nesse período que ficou preso na Babilônia, foi um dos períodos em que Israel mais cresceu culturalmente. Porque a Babilônia, naquele tempo, era o centro da cultura mundial. Os livros da Babilônia, tudo isso ali era o centro. Então o povo de Israel aprendeu muito, cresceu muito culturalmente. Alguns dizem até que ele cresceu e prosperou financeiramente, mesmo no cativeiro. Então, meu irmão, vai entender a sabedoria de Deus. O porquê a gente passa por certas situações, o porquê a gente enfrenta certas lutas, vai entender. A sabedoria de Deus é insondável, e por isso eu só posso confiar em Deus e dizer: Deus, eu não entendo. Eu sei que o Senhor talvez não vá nem nunca me explicar, mas ainda assim, eu creio que o Senhor está fazendo o melhor por mim. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Versículo 29, olha só. Eu já li esse texto várias vezes, mas eu confesso que eu não prestei atenção tanto quanto dessa vez. Ele diz: Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É muito contraditório isso, querido. Porque se a pessoa está cansada, o que se espera fazer por uma pessoa cansada? Colocar a pessoa para descansar. Mas o texto, além de dizer que Deus não fica cansado, ele age em favor do cansado. Ao invés dele colocar o cansado para descansar, ao invés dele pegar as pessoas que está fatigada e colocar a pessoa para descansar, o texto nos diz que ele faz forte, ou fortalece o cansado, e multiplica as forças, aquele que já não tem mais vigor nenhum. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui? Tem horas, meu irmão, que você tem que trabalhar. O descanso é de Deus, eu sei que é, mas tem horas que você tem que trabalhar, meu irmão. Tem horas, meu irmão, que não dá para parar, tem que continuar. E ao invés de Deus colocar aquela pessoa que está descansada para descansar, ele multiplica as forças, ele faz forte ao cansado, para que ele continue na sua jornada.
E nessa noite, eu quero liberar uma palavra de que Deus está liberando fortalecimento sobre a sua vida. Você que chegou aqui cansado, você que está pensando aqui, eu vou descansar, eu vou parar, eu vou desistir. Deus está dizendo, não para não, meu filho, não desiste não, minha filha. Ele não vai descansar também não. Eu vou te levantar, eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar. Eu serei contigo para você continuar a sua jornada, porque ainda tem muita coisa para fazer e não é hora de parar, é hora de avançar, é hora de prosseguir, porque Deus vai nos abençoar. Aleluia! Diga para o seu irmão, meu irmão, Deus não é Deus de preguiçoso, não. Não estou chamando ninguém de preguiçoso, só estou falando uma verdade. Deus não é Deus de preguiçoso. Muitas coisas na vida que só se conquistam com esforço. Como eu disse, descansar é de Deus, é de Deus. Mas tem certos momentos e períodos na nossa vida que a gente precisa se esforçar para alcançar alguma coisa. Tem certos períodos da nossa vida que a gente precisa se esforçar para conquistar coisas novas, para sair do lugar onde estamos. E é disso que eu estou falando aqui. Israel precisaria se esforçar para voltar para a sua terra. Israel precisaria se esforçar para reconstruir a sua terra. Depois descansaria, mas até então era necessário continuar fazendo, continuar lutando, mesmo cansados e sem nenhum vigor, como diz o texto. Eu não sei o que você está enfrentando, meu irmão. Eu não sei o que você está passando. Hoje nós estamos enfrentando um momento de grande esforço, porque nós temos as coisas a fazer, e como você pode olhar ao seu redor aqui no nosso culto, temos menos pessoas trabalhando. Isso está exigindo de nós que estamos aqui o quê? Esforço. Às vezes a gente até quer descansar, mas precisa ser feito algo. Precisa ser trabalhado algo. Então, nessa noite, meu irmão, eu quero encorajar você a se esforçar. Talvez você chegou aqui cansado, mas eu quero dizer, a força de Deus vai te alcançar. Você chegou aqui, como diz o texto, já não tem nenhum vigor mais. Mas Deus vai ser contigo, Deus vai te ajudar. Deus vai multiplicar as forças para que você saia, para que você vença, para que você conquiste, para que você caminhe mais uma milha, para que você continue fazendo aquilo que Deus te chamou a fazer, porque é aí que vai ter vitória, é aí que vai ter bênção, é aí que vai ter milagre. Vitórias conquistadas com muito esforço geram valor, querido. A gente valoriza aquilo que a gente tem esforço em conquistar. O próprio livro de Provérbios, o livro de sabedoria, ele vai dizer isso, que riquezas que são conquistadas sem esforço, logo se perdem. Porque você não teve esforço para lidar com aquilo ali, mas tudo aquilo que nos esforçamos, valorizamos. O ministério que é conquistado com esforço é valorizado. Uma carreira profissional que é conquistada com esforço é valorizada. Então, meu irmão, assim como muitas vezes nós nos esforçamos no trabalho, ficamos lá até mais tarde, hora extra, e às vezes você ficou até mais tarde, nem a hora extra ganhou, mas ficou até mais tarde. Assim como nós nos esforçamos para estudar, às vezes na faculdade você dormiu tarde, acordou cedo, fez uma porção de coisa para poder estudar para a prova, para poder se formar. Por que não fazer isso hoje no reino espiritual? Por que não fazer isso hoje para Deus? Se esforce para Deus, querido, porque Deus vai te dar a vitória que você precisa. Versículo 31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esperam aqui nesse texto, não é esperar sentado, queridos. Esperam aqui nesse texto, não é esperar na rede, tomando água de coco, alguém abanando você, ou de preferência num ar-condicionado, que é melhor do que alguém abanando. Não é disso que o profeta ou o Senhor está falando aqui.
Mas esperar no Senhor está ligado a você permanecer numa posição de fé. Você permanecer numa posição de esperança. Você permanecer numa posição de confiança em Deus, apesar das demoras da vida. Israel, como eu disse, estava há 70 anos, ia ficar 70 anos no cativeiro. Então não era uma coisa que ia passar de uma hora para outra, mas era necessário que eles continuassem esperando e confiando no Senhor, porque o socorro ia chegar, porque a bênção ia chegar, porque a restauração ia chegar. Depois de 70 anos, queridos, Israel voltou para a sua própria terra, mas a terra de Israel, a cidade de Jerusalém, o templo, não foi restaurado da noite para o dia também. Demorou um tempo até que toda a cidade estivesse restaurada novamente. Então, meu irmão, esperar pelo Senhor está ligado, como o pastor João leu aqui em Romanos capítulo 5, os primeiros versículos, está ligado a você ter uma atitude de esperança, de fé, de perseverança, mesmo diante das situações contrárias, mesmo diante das demoras da vida. Porque nem tudo no reino de Deus é de uma hora para outra. Nem tudo no reino de Deus é só a gente orar e a coisa muda. Tem coisas que às vezes tem um tempo. E como eu já disse antes, vai entender a sabedoria de Deus. Eu não entendo por que tem pessoas que a gente ora, a pessoa fica curada na hora, e tem pessoas que a gente ora, a pessoa vai passar por um tratamento, vai enfrentar outras coisas até ser curada. Então, meu irmão, aquele que recebe essa força, aquele que tem a sua força multiplicada, aquele que é fortalecido, é aquele que aprende a esperar e confiar em Deus. É aquele que aprende a não lutar com as suas próprias forças, mas confia de que Deus está lutando por ele, de que Deus está com ele, de que Deus vai sustentá-lo. É diferente. Sabe por que muitas vezes nós ficamos cansados? Porque ao invés de esperar em Deus, a gente está lutando com a nossa própria força, tentando fazer algo acontecer. Aí a gente se cansa. Aí precisa que Deus nos renove e Deus fale, não, agora vai. Aí a gente vai e a coisa dá certo. Por quê? Porque nós fomos no tempo de Deus, debaixo da bênção de Deus, segundo a vontade de Deus. Então, meu irmão, talvez hoje você esteja cansado e Deus está dizendo para você, espera o meu agir, espera o meu sinal, espera eu ir contigo, espera eu chegar. Sai dessa posição de incredulidade, sai dessa posição de desesperança, sai dessa posição de medo, de desespero. Quantas pessoas no nosso meio hoje desesperadas por causa de pandemia e todas essas circunstâncias que estamos vivendo. Meu irmão, sai dessa posição de desespero e vem para uma posição de fé, vem para uma posição de esperança. Porque a minha vida e a sua vida não estão nas mãos de um vírus, mas a minha vida e a sua vida estão nas mãos do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E da mão dele, nada nem ninguém pode nos arrebatar. Não é um vírus que vai tirar você das mãos do Senhor, meu irmão. Espera pelo Senhor. Confia no Senhor. Segunda coisa, o texto nos diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu achei isso muito interessante, porque se renovar, no contexto bíblico, tem o sentido de você tirar uma roupa e vestir outra. É como que Deus estivesse dizendo, tira essa roupa de cansaço aí, tira essa roupa sua aí de cansaço, de vigor nenhum, e veste a roupa minha de fortaleza, veste a minha roupa de poder. E não é o que a Bíblia nos diz, nos manda fazer? Que nós devemos nos revestir de Cristo. Não é o que a Bíblia diz que Jesus faz conosco, ele vai nos revestir do Espírito Santo. Não é o que a Bíblia nos diz a fazer em Efésios 6, revesti-vos do Senhor e fortalecei-vos na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura do Senhor. Essa é uma noite, querida, a gente se revestir. Tirar essa veste de cansaço. Tirar essa roupa de que eu não posso, de que eu não consigo. Tirar essa veste de murmuração e de reclamação de que nada dá certo nas nossas vidas. E nos revestir
do poder de Deus, da força do Senhor, da fé, da esperança, de que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, porque Ele não é um homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Como disse o pastor João, nenhuma das boas palavras do Senhor caíram por terra, todas se cumpriram. A palavra do Senhor permanecerá para sempre. Então joga por terra essas vestes de incredulidade e se revista de fé e de esperança, porque ainda tem muita coisa boa, ainda tem restauração, ainda tem milagre, ainda tem bênção de Deus para as nossas vidas. Aleluia! Quem pensou que a tua vida ia acabar no cativeiro está muito enganado. Você ainda vai viver restauração de Deus. Quem pensou que você ia passar pela pobreza, ficar derrotado na pobreza, Deus tem prosperidade, Deus vai trazer abundância, Deus vai restaurar a sua vida financeira, meu irmão. Amém? Terceira coisa, ainda dentro desse versículo o texto nos diz, eles renovam as suas forças e sobem. Ah, meu irmão, a nossa saída é sempre para cima, querido. A nossa saída é sempre para o alto. A nossa saída é sempre buscar o Senhor, buscar o poder do alto. Como diz lá em Colossenses capítulo 3, pensai nas coisas lá do alto de onde vocês são. Meu irmão, minha irmã, Deus disse para aquelas pessoas ali que estavam recebendo essa mensagem, vocês não vão afundar, vocês não vão cair, vocês não vão afundar ainda mais, não, vocês vão subir. Porque onde está Deus? Deus está no alto, Deus está nos céus. Então, era uma figura de Deus para aqueles homens, para aquelas mulheres, dizendo, busquem mais da minha presença, subam, para de ficar olhando só as circunstâncias, para de ficar olhando só aquilo que você não tem, para de ficar olhando só para baixo como um derrotado, suba, olhe para cima, busque mais de mim, porque é de mim que vem o teu socorro, é de mim que vem a saída para as situações que você enfrenta, é de mim que vem as tuas bênçãos, é de mim que vem a sua cura, é de mim que vem a sua proteção. Eu sou o guarda de Israel, diz o Senhor. O que me guarda não é a máscara, meu irmão. O que me guarda não é um bom plano de saúde. O que me guarda não é usar um remédio ou outro remédio. O que me guarda ainda é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. É nele que está a minha confiança. Suba nessa noite. Saia dessa terra. Saia do lugar que te aprisiona. Saia do lugar que faz você só olhar aquilo que você não tem. Suba às alturas. E eu acho interessante que o texto diz, suba como águias. Subirão com asas como as águias. Deus faz uma comparação aqui interessantíssima. Primeira coisa, as águias são conhecidas pela sua força. As águias conseguem subir e voar até carregando animais de pequeno porte. Dependendo do tamanho da águia, ela consegue carregar até um cabrito pequeno, consegue carregar uma cabra pequena, devido à força das suas asas e à força das suas garras em prender aquele animal. Às vezes a gente pensa, eu estou passando por uma luta tão grande, eu acho que eu não vou conseguir voar não. Meu irmão, as asas que estão na sua vida são poderosas para alcançar os céus, que Deus abriu as portas para nós. Jesus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou. Aquilo que era impossível aos olhos humanos aconteceu, e Ele abriu o acesso para que todos nós pudéssemos chegar na presença de Deus. As asas que me fazem chegar até a presença de Deus é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, é tudo aquilo que Ele conquistou e fez por nós. E isso que não tem nada e ninguém que possa impedir-nos de chegar até onde Jesus está. Porque a sua obra foi perfeita. Eu não sei o que você está carregando, meu irmão. Eu não sei qual peso você está carregando hoje. Mas eu quero te dizer, as asas da águia conseguem fazer com que ela voe a altas alturas, mesmo carregando pesos. E aqui eu queria usar duas figuras. As águias, elas têm dois inimigos. Primeiro, as serpentes. E segundo, os corvos.
Eu achei muito interessante, eu não tinha essa informação, fui saber esses dias. Às vezes, alguns corvos sobem nas costas das águias, mesmo quando elas estão voando, e ficam ali presos com as suas garras, machucando, atrapalhando aquela águia. E corvos aqui, que ele tem um significado que eu queria trazer para nós aqui, da nossa carnalidade, daquilo que nos atrapalha de servir ao Senhor. E isso, queridos, todos nós temos. Todos nós temos um lado meio corvo, um animal meio carniceiro. O corvo ele é um animal que se alimenta até de carniça, animais mortos. Todos nós temos esse lado meio carniceiro. Todos nós temos esse lado que nos atrapalha de servirmos a Deus. Todos nós temos esse lado, como tem sido pregado aqui pelo pastor Roberto, por nós, esse lado meio soberbo, esse lado meio altivo, que quer ser melhor do que o outro, quer fazer mais do que o outro, quer aparecer mais do que o outro. Todos nós temos um corvo assim. Todos nós temos aquele corvo que, falou comigo, vai receber na mesma moeda. Falou, eu rebato na mesma hora, não quero nem saber. Todos nós temos isso. Todos nós temos um corvo que quer tirar vantagem de alguma coisa. Todos nós temos um corvo que quer continuar na prática dos seus pecados e ninguém está vendo, ninguém sabe. Deixa esse corvo aí que está tudo bem. Todos nós temos um corvo, queridos. Todos nós temos uma serpente. E serpente aqui, como a própria Bíblia sempre faz, é uma figura do diabo. Não tem uma pessoa aqui que de vez em quando não seja perturbada pelo diabo. Não tem uma pessoa aqui. A começar de mim, que estou aqui, não tem um de nós que não seja perturbado pelo diabo. É interessante você ler o texto de Lucas capítulo 4, quando fala da tentação do Senhor Jesus. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor Jesus passou por toda aquela tentação, venceu o diabo no deserto. Mas no final do capítulo 4, quando está se referindo à tentação, diz lá: e o diabo se afastou dele até tempo oportuno. Ou seja, Jesus venceu aquela vez, mas o diabo voltou de novo. O próprio Senhor Jesus nos ensinou, quando um espírito sai da vida de alguém, ele vai e anda por lugares áridos, não achando onde ficar, o que ele faz? Volta. Quantas vezes isso não acontece comigo e com você? Já fomos libertos de tantas coisas. Mas de vez em quando, aquele demônio que saiu das nossas vidas, ele volta. Para ver se a casa está vazia, para nos perturbar. Todos nós enfrentamos isso, queridos. Constantemente. E tanto a forma de vencer uma situação quanto outra é a mesma. A águia, para vencer a serpente, ela não pode descer para a terra, porque a terra é o lugar da serpente. Na terra, a serpente tem vantagem. O que a águia faz para vencer a serpente? Ela voa mais alto. E ao subir e voar muito alto, ela lança a serpente lá de cima. A serpente não tem defesa contra uma queda muito grande. E aí a serpente é derrotada e a águia prevalece. Da mesma forma, como é que a águia vence o corvo? O corvo ele é uma ave que ela não voa a grandes alturas, não tem estrutura para isso. O que a águia faz? Ela vai o mais alto que ela puder. Ela chega a uma altura que o corvo já não consegue mais resistir e respirar. E ela vence aquele corvo também. Meu irmão, se nós quisermos vencer a Satanás, se nós quisermos vencer a nossa carnalidade, porque todos nós temos, nós precisamos voar, e voar bem alto em direção ao nosso Deus, porque quanto mais cheios do Espírito Santo, menos Satanás vai ter força contra nossas vidas. Quanto mais cheios de Cristo, menos carnalidade terá em nós. Assim como o Senhor Jesus disse: aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Meu irmão,
Tomara, Deus, que quando nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, também possamos dizer: esse mundo, Satanás, não tem nada em mim, porque eu estou cheio da graça de Deus, eu estou cheio do poder de Deus, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Tomara, Deus, que nós possamos estar cheios do Espírito, para que seja o Espírito a nos dominar e não mais a carne. Que tomara, Deus, nós possamos estar cheios do Espírito Santo, para que possa haver humildade, compaixão, amor, graça, poder de Deus, manifestação de Deus entre nós, e assim, cada vez mais, possamos vencer esse mundo, vencer a Satanás, e glorificar o nome de Deus através das nossas vidas e do nosso testemunho. Se você quer isso também, levante sua mão e diga: Pai, louvado seja o teu nome, santificado seja o teu nome, faz isso na minha vida, Senhor. Eu quero que ele vencer as serpentes e os corvos que me cercam. Eu não quero ter a minha carne me atrapalhando de servir ao Senhor e viver aquilo que Deus tem para mim. Uma terceira coisa para eu terminar. As águias são aves conhecidas por voarem muito alto. As águias, elas são conhecidas por voarem até acima das tempestades, acima das nuvens. E isso, querido, fala para nós também. Subir como águia. Está falando de nós sairmos desse lugar debaixo de nuvens e tempestades. Porque atravessando a nuvem e a tempestade, lá em cima, o céu continua perfeito. Embora aqui embaixo possa estar tudo nublado, lá em cima a gente vai ver que o sol continua brilhando. Lá em cima, as tempestades, os raios, já não influenciam mais as nossas vidas, porque nós estamos sobre as tempestades, nós estamos acima delas. Embora elas continuem acontecendo, mas nós estamos acima delas. Quando Jesus, lá no Mar da Galileia, foi ao encontro dos seus discípulos, a tempestade continuou acontecendo. Os ventos continuaram acontecendo, mas nada influenciou ou impediu o Senhor Jesus de chegar até o barco. Porque ele estava passando sobre a tempestade, andando sobre as águas, dizendo: eu prevaleço sobre a tempestade, eu prevaleço sobre o mar. Nada disso vai impedir o meu agir, nada disso vai impedir a minha vontade, nada disso vai me paralisar. Então nessa noite, meu irmão, talvez você esteja vivendo momentos de grande dificuldade. Ao invés de você ficar abaixo das tempestades, o convite de Deus para nós é: busque a minha presença, busque o alto, busque as coisas lá do alto, busque o Espírito Santo, busque os céus. Porque ao atravessar essa tempestade, ela vai continuar acontecendo lá embaixo, mas ela não vai mais influenciar a sua vida, não vai mais tirar o teu sono, não vai mais trazer desespero, não vai mais trazer ansiedade, preocupação, não vai mais trazer nem medo, nem pavor, porque você vai estar acima dela, confiando em Deus, vendo as coisas como realmente são, vendo o sol brilhando e entendendo: essa nuvem logo, logo vai passar, é só mais uma nuvem. A tempestade que a gente conhece que mais demorou foi o dilúvio, e o dilúvio passou, e logo depois vem o sol brilhando. Meu irmão, minha irmã, essa tempestade pode estar demorando um pouco nas nossas vidas, mas logo, logo vai passar. Erga suas mãos ao céu e diga: logo, logo vai passar. Essa tempestade vai passar. O sol vai brilhar novamente, vai alcançar a terra novamente. As flores vão florescer, as plantas vão crescer, os animais vão prosperar também, e o melhor de Deus virá sobre as nossas vidas. Então, rompa essa tempestade, meu irmão. Voe acima dela. E fique firme em Deus. Porque logo, logo, a bênção e o milagre de Deus se manifestarão nas nossas vidas. Diga amém, diga aleluia. Aplauda ao Senhor com o seu melhor. Se coloque de pé. Eu falo especialmente com você que está nos assistindo aí pelo YouTube, pelo Facebook. Se você quiser entregar a sua vida a Jesus. Aleluia. Feche seus olhos, Pai. Nessa noite nós estamos aqui reunidos. Muitos de nós cansados, Deus, sobrecarregados. Muitos de nós cansados não só pelo dia de hoje,
mas por toda uma trajetória que nos trouxe até aqui, Senhor. Desafios, esforços, tem muitas vezes nos tirado a força para prosseguir, Deus. Talvez alguém chegou aqui pensando até em desistir, alguém que está me assistindo pensando, eu vou parar tudo, vou desistir. Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a não desistir, Pai. Que o Senhor nos ajude a, nessa hora, confiar no Senhor, esperar no Senhor, porque o Senhor tem força nova, o Senhor tem multiplicação de forças para nós. Então, Pai, fortalece meu irmão, fortalece a minha irmã, sustenta todos nós, ó Deus, e renova a nossa fé, a nossa esperança de um amanhã garantido pelo Senhor, ó Deus. Um amanhã de bênção, um amanhã de restauração, de que a nossa situação não vai permanecer como está, porque o Senhor já tem algo preparado para nós. Encoraja esse irmão, Pai, alegra esse irmão, Senhor, entendendo que o Senhor já tem algo para nós. E nessa hora, Pai, nós queremos abrir mão, como nós cantamos aqui, estamos buscando os céus, estamos voando, avançando em direção ao Senhor. Que todo corvo fique para trás, Pai. Tira todo o desânimo, tira toda a incredulidade, Pai. Tira todo esse pessimismo, de que nada vai dar certo, daqui, vou morrer daqui para o final do ano. Tira essas ideias malignas da nossa mente, Pai. Às vezes somos nós mesmos que nos boicotamos com esses pensamentos, com essas ideias. Que todo pensamento de corvo saia de nós, Pai. E que no nome do Senhor Jesus, toda ação maligna também contra a vida do meu irmão, contra a vida da minha irmã, contra essa igreja, Pai, nós subimos e nós chegamos às altas alturas. Que toda ação maligna caia por terra também. Que toda resistência diabólica seja repreendida agora. Que toda ação maligna, como diz a tua palavra, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A tua palavra nos diz que o Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e destruir toda a obra do maligno e nada nos causaria dano. Então, Pai, que toda obra maligna contra a vida do meu irmão, contra essa igreja, contra nossas famílias, que seja repreendida agora, que caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus. E que nós, como igreja, possamos voar a altas alturas e nos encontrar com o Senhor e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Batiza-nos com teu Santo Espírito, Senhor. Enche-nos do teu Espírito Santo, como foi falado aqui já no ofertório. Derrama do teu amor, derrama do teu Espírito, não somente sobre nós que estamos aqui nesse culto, mas em toda a nossa igreja, sobre o pastor Roberto, sobre cada diácono, cada diaconisa, cada membro dessa igreja. Vem com o teu Espírito, Senhor amado, e nos enche mais e mais. Vem com o teu Espírito, Senhor amado, e nos reveste, Senhor. Nos reveste do teu Espírito, nos reveste de força, nos reveste de Cristo, nos reveste, ó Senhor amado, da tua armadura, Pai. Que nós sejamos daqui renovados, que nós sejamos fortalecidos a cada dia para enfrentar esse mundo, enfrentar a Satanás e prevalecer, Senhor, sobre toda essa circunstância que nós temos enfrentado hoje e possamos viver a restauração, a renovação que o Senhor tem para nós individualmente e o Senhor tem para nós como igreja de Nova Vida do Catete. Abençoa as nossas vidas, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor com o seu melhor. Diga, eu recebo mais do Espírito Santo nessa noite. E saio daqui cheio da tua presença, Senhor. Aleluia. Feche seus olhos. Estamos em cima da hora já. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Queremos te agradecer por cada um que o Senhor trouxe. Queremos te agradecer pelos louvores tão abençoados. Queremos te agradecer pela presença de cada um, Pai, porque esse culto não seria o mesmo se faltasse alguém que está aqui hoje. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por aquele que está nos assistindo até agora. Que essa mensagem fale com todos nós, esteja ministrando aos nossos corações, mesmo ao sairmos daqui, Senhor. E que ela produza frutos em nossas vidas. Leva-nos debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção.
para o nosso lar, para o nosso destino. Continua nos abençoando e nos fortalecendo, Pai, para essa jornada que o Senhor tem para todos nós. Assim nós oramos com fé, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e permaneça para sempre. Amém. Deus abençoe a todos rica e abundantemente.